Olá pessoal, Viva Esporte está no ar e hoje vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre xadrez. É isso mesmo, vamos conhecer um pouquinho das histórias, das curiosidades. E por falar em curiosidades, sabia que tem gente que joga com os olhos vendados? É isso mesmo, então roda a vinheta. E olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre xadrez e para isso estamos aqui com o Paulo Vieira. Ele que é professor de xadrez e a primeira coisa que eu queria saber, o xadrez ele não é um esporte que precisa ficar correndo, pulando, mas ele usa muito do mental, né? Sim, ele usa bastante a capacidade mental, só que por ficar bastante tempo jogando, também precisa que o corpo esteja preparado, porque há um desgaste corporal, sim, para jogar por muito tempo o xadrez. Professor, é um esporte que não tem muito a ver com sorte, mas estratégia, tática... Isso, o fator sorte, ele não entra em nenhum momento na disputa do jogo de xadrez. É totalmente tático e depende do conhecimento do jogador mesmo. Já ouvi comentários de pessoas que falam assim que os primeiros movimentos vão definir toda a jogada. Isso é verdade? Não? Como é que funciona num jogo, para ter um jogo bom? Os primeiros movimentos vão determinar que estratégia que os jogadores adotaram. Então, numa sequência das primeiras jogadas ali, se o adversário não corresponder a essa estratégia, provavelmente o outro vai prevalecer no jogo. Então, sempre tem que ter uma determinada resposta estratégica em cima daquela que foi imposta primeiro. Mas isso não quer dizer que sempre vai ser o jogo da mesma forma. Nenhum jogo vai ser parecido com o outro, não vai ser idêntico. Vai lembrar algumas determinadas táticas. E eu estava pesquisando, eu tive que pesquisar porque xadrez para mim é uma coisa bastante complicada. Por que as peças brancas têm a preferência na hora de começar? Teria que ter uma definição, assim, um padrão. Então, o jogo foi muito modificado na Europa, ele veio da Ásia, foi para a Europa. Então, os europeus colocaram algumas definições. Então, por padrão, alguém sempre teria que começar. Então, a Europa colocou que as brancas que iniciariam a partida. E o xadrez que existe no Japão, na Turquia, é o mesmo que vocês jogam aqui no Brasil? Sim, hoje o xadrez moderno ele é jogado do mesmo jeito que é aqui no Brasil, no mundo todo. Gabi, vamos aproveitar que a gente já está entrando aí um pouquinho na história. Vamos conferir o quadro, então? Roda aí a história. Muito se fala sobre a origem do xadrez, mas o que se pode dizer com propriedade é que o jogo é tão antigo quanto a civilização. Já foram encontrados objetos em escavações na Mesopotâmia que demonstram que o xadrez, ou pelo menos um jogo parecido, já existia 4.000 anos antes de Cristo. No livro A História do Xadrez, o autor Duncan Forbes relata que a origem do jogo foi durante o século VI d.C. na Índia, e que o inventor foi Susan Ben Daher, que era o rei da Índia na época. Segundo o relato, ele estava doente e obcecado pela doença. Os médicos recomendaram que ele encontrasse uma distração agradável para se esquecer do problema. Foi quando ele, então, inventou o xadrez. O jogo já foi conhecido como chaturanga e era jogado no exército. O xadrez se espalhou rapidamente por rotas comerciais. Chegou até a Pérsia, de lá para o Império Bizantino, na Turquia e depois acabou se espalhando por toda a Ásia. No Brasil, os primeiros campeonatos de xadrez foram em 1927. O primeiro campeonato de xadrez feminino foi disputado em 1960, em Brusque, e protagonizado por Dora de Castro Rubio, primeira mulher a ganhar um torneio no Brasil. Bacana, pessoal, estamos de volta e eu vou continuar fazendo algumas perguntas porque estou muito curiosa. Como que funcionam os campeonatos? Infantil é o mesmo que o adulto? Tem feminino? Como que funciona? Os campeonatos eles são separados por categoria conforme a idade do aluno, do atleta. Até os 20 anos eles separam em masculino e feminino. Já no adulto, aí é o campeonato que a gente chama de absoluto, que é uma categoria só, que tanto as mulheres quanto os homens fazem parte dessa competição. Atualmente, né, recentemente, a federação está procurando desenvolver mais o xadrez feminino, porque a procura pelo jogo,
a procura por mulheres para o campeonato é sempre menor, é igual ao futebol. Você vê mulheres jogando, só que a procura é bem mais masculina. No xadrez acontece a mesma coisa, a procura é grande pelos meninos, as meninas já jogam um pouquinho menos, só que por não usar força física e tal, pode ser de grande atração para as meninas. Só basta a gente divulgar, né, que existe essa possibilidade de elas praticarem. Então a federação, no intuito de fazer esse tipo de divulgação, já criou campeonatos femininos. No mês passado teve o Campeonato Paranaense Adulto Feminino. E já não acontece um campeonato só masculino, por exemplo. Não há necessidade de fazer, né? Tem o absoluto e tem o feminino. Você estava falando do incentivo do esporte, por isso que é bom os colégios, né, incentivarem também e ensinarem mais o xadrez, né? Você acha que os professores eles estão preparados hoje para estar dando esses ensinos e auxiliando as crianças a pegar o gosto mesmo pela modalidade? Eu vejo uma crescente, né? De uns 5 anos para cá, tem muitos professores trabalhando com a modalidade. O xadrez é uma atividade interdisciplinar, ou seja, ela não pertence só a uma determinada disciplina. Muitos dos professores são da educação física, mas por ser interdisciplinar e ter a parte lógica, tem muitos professores de matemática que também atuam como instrutores de xadrez. Mas em questão de estrutura nas escolas, como está com a educação física, hoje os professores estão se preparando e estão aplicando mais o jogo assim, em várias escolas. E como que funciona uma partida de xadrez? Quanto tempo ela pode chegar a durar? Uma partida de xadrez, ela depende muito da categoria, do estilo que está se jogando. Como é separado por categorias de idade, por exemplo, também as categorias da duração da partida. Antigamente não se jogava com relógio, isso há 200 anos atrás, então a partida poderia durar dias ou até semanas ou até meses, né? Eles anotavam onde parou e continuavam a partida. Com o surgimento do relógio, o jogo já foi ficando mais dinâmico. Então eles criaram as categorias. Então a gente chama de blitz, rápido e convencional. O blitz ele pode durar de 1 minuto a 9 para cada jogador. Já do rápido é de 10 a 59 minutos. E o convencional é de 1 hora acima. Durante uma competição também tem os juízes que estão ali em cima, vendo ou não? Entre os jogadores mesmo? Sim, existe a parte da arbitragem, só que não precisa ser um tabuleiro para cada árbitro. Geralmente, a cada 10 tabuleiros, de 10 a 20 tabuleiros tem um árbitro. Porque tem campeonatos com 300 pessoas, vão ser 150 tabuleiros jogando simultaneamente. Então, vai haver árbitros que vão estar observando de 10 a 20 mesas. E ele só vai até uma mesa se ele for requisitado, mas conforme ele vai estar observando essas mesas, se ele vê alguma jogada irregular, ele acusa também. Olha só, o papo aqui tá legal, mas agora a gente vai para um rápido intervalo, né, Gabi? E daqui a pouco a gente volta para continuar falando um pouco mais sobre essa modalidade e também conversar com alguns atletas, então não sai daí. Estamos de volta, pessoal, e agora eu vou bater um papo com o Carlos Calheiros, que é árbitro internacional de xadrez. Carlos, em relação aos campeonatos, como que andam os campeonatos aqui em Maringá? Olha, Maringá é uma cidade muito tradicional com relação ao jogo de xadrez. Muitos não sabem, mas tivemos até um campeonato mundial por equipes sendo jogado aqui em Maringá. Faz quanto tempo isso? Olha, foi em 1991. E como que funcionam os títulos e as classificações dentro do xadrez? Nós temos vários títulos. O título inicial hoje é de candidato a mestre, né? CM, candidato a mestre. O jogador tem que obter uma pontuação dentro do sistema de 2.200 pontos. Depois vem mestre FIDE, mestre internacional e por último o principal, que é grande mestre internacional de xadrez. E como que uma pessoa faz para virar professor de xadrez? Como toda atividade, como toda profissão, né? Tem que estudar. Hoje a profissão de xadrez e professor de xadrez é ainda não regulamentada, acredito que em muitos estados. Então o que temos hoje são muitos jogadores fortes, até campeões estaduais, grandes mestres que dão aula, ministram aula, né? É uma das maneiras do jogador
arrecadar subsídios, se sustentar é dar aulas particulares. E me diz uma coisa, como que surgiu a sua paixão pelo xadrez? Surgiu extremamente por acaso. Conversando com os amigos da rua, de repente apareceu um amigo nosso com um tabuleiro de xadrez, dizendo, olha, um jogo novo aqui, novidade, vamos jogar, tem o Mate do Pastor. Isso eu tinha 14 anos e depois disso nunca mais larguei. E eu já ouvi falar que existem pessoas que jogam xadrez com olhos vendados. Isso é possível? Isso é possível. É um esforço muito grande, portanto não é recomendado pela Federação Internacional, mas essas pessoas podem jogar 5, 10, 20 partidas com os olhos vendados. Em outras épocas, jogadores mundiais, campeões mundiais, jogavam 20, 30 partidas de xadrez às cegas, jogavam outros tipos de jogos também, como bridge e dama, também às cegas, simultaneamente. E uma curiosidade que eu já ouvi é uma pessoa que está começando a jogar. Se ela se espelhar no jogador com quem ele está concorrendo, por assim dizer, se ela imitar a mesma partida, ela pode chegar a empatar, inclusive a ganhar. Isso é verdade? Olha, pode acontecer, né? O que nós temos hoje é uma bibliografia muito grande no xadrez. Nós temos, pelo que me parece, o terceiro ou quarto tema em termos de número de livros publicados a nível mundial. Então, toda partida que você joga, ela fica registrada. Então, este lance foi feito por milhões de jogadores em milhões de partidas anteriormente. Então, você sabe que pode iniciar uma partida com este lance. É um lance bom. E outros lances. Então, de acordo a cada jogador, dependendo da sua personalidade, nós temos partidas mais tranquilas e temos partidas mais nervosas, que são partidas de ataque, né? Então, o xadrez, ele reflete praticamente a tua personalidade. Se você é um jogador calmo, você vai jogar partidas calmas, cuidadosas, controlando. Se você for um jogador audaz, que gosta de jogar partidas perigosas, você jogará partidas atacando, né? Sendo mais incisivo. Então, a cada jogador difere um pouco o estilo do jogo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. Será que isso atrapalharia o jogo? Atrapalha. Atrapalha porque você normalmente quer fazer um lance, mas você não sabe que lance fazer. Então você fica na dúvida qual será o melhor lance. E isso vai te dando aquele estresse, né? Vai te dando estresse. O que os jogadores fazem? Eles estudam as partidas e normalmente fazem as partidas mais comuns, com menos problemas, para que tenham melhor controle, né? Bom, pessoal, se vocês querem saber um pouco mais sobre as curiosidades do xadrez, solta o quadro. É claro que uma das modalidades mais jogadas mundialmente não podia deixar de ter algumas peculiaridades, né? A frase checkmate, por exemplo, é de origem persa e significa o rei está morto. Outro dado curioso é que o primeiro programa para jogar xadrez foi criado em 1951 por Alan Turing, mas naquela época nenhum computador estava preparado para usar o programa. Quem tem dificuldade para jogar deve sofrer bastante na Romênia, onde o xadrez é uma disciplina obrigatória e as notas de matemática dependem 33% do desempenho no jogo. O xadrez é a única modalidade esportiva na qual uma pessoa pode enfrentar vários adversários ao mesmo tempo. O Dia Internacional do Enxadrismo foi marcado pela data de nascimento de José Raul Capablanca, considerado um dos maiores jogadores da modalidade de todos os tempos. O xadrez já foi proibido pela Igreja Católica por meio de uma carta escrita em 1061 por Petrus Damiani, um cardeal-bispo ao Papa Alexandre II. O jogo era considerado uma vergonhosa frivolidade pelo clero da época. Em 1979, o xadrez também foi proibido, dessa vez por um líder islâmico no Teherã, que acreditava que a prática estimulava ódio e agressividade ao adversário. O castigo para quem jogasse a modalidade era ter os pulsos cortados.
E olha só, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Estou de volta, pessoal. Eu estou aqui com o professor Paulo, que vai me dar umas dicas basiquinhas para jogar uma partida de xadrez. Bom, professor, começando pelas peças, como são, como se chamam, onde elas se posicionam? Então tá, vamos lá, vou falar de todas as peças que existem no jogo. Nós temos o peão, o bispo, o cavalo, a torre, o rei e a dama. Isso nós temos nas duas cores, que vai formar o exército de cada um, certo? Então agora eu vou falar o movimento de cada peça para a gente conseguir fazer uma partida. Então o peão, ele mexe para frente uma casa. Se não tiver nenhuma peça à sua frente, vamos supor que tem uma peça que ele não consegue se mover, pode ser uma peça do adversário, que ele também não consegue se mover. Então, se tem uma peça na frente dele, seja minha ou do adversário, ele não se move. Tá. Então agora eu vou falar do ataque que ela faz. O peão ele só anda para frente, então se a casa da frente estiver vazia, e ele faz o ataque na sua diagonal. Então no xadrez a gente nunca pula sobre a peça, como na damas. Nós tomamos a casa de onde está a peça do adversário e essa peça é capturada. Certo? Vou repetir aqui. Certo? Aí fez o movimento de ataque. Okay? Como o peão não volta, quando ele consegue atingir a última fileira do tabuleiro, ele se transforma numa outra peça, a gente chama de promoção. Ele pode se transformar numa dama, num cavalo, num bispo ou numa torre. Ele só não pode se transformar no rei, porque é somente um rei no jogo. Mas há possibilidade, se você já tem uma dama e conseguir promover a uma segunda dama, é possível ter mais que uma. A próxima peça seria o bispo. Então todas as peças do xadrez elas avançam e retroagem, tá? Menos o peão. Então o bispo ele vai andar na sua diagonal para frente quantas casas ele quiser, e também na sua diagonal para trás, tanto para a direita quanto para a esquerda. E o peão, ele também anda na diagonal? Não, ele só anda para frente. Tá. E aí ele ataca na diagonal. Ah, tá, ele ataca na diagonal. Isso. É a única peça que ataca no movimento diferente do que ele avança. De andar. Isso. O bispo, ele anda nas diagonais, se movimenta na diagonal, e o movimento de tomar também na mesma direção do seu movimento. Vou fazer aqui uma tomada novamente, certo? E nós vamos sempre ter um bispo na casa branca e um bispo na casa preta, e eles nunca vão trocar de cor, porque como ele só anda na diagonal, ela nunca vai trocar de cor da casa que ela está, certo? E lembrando que nenhuma peça pula outra, com exceção do cavalo, que é o que a gente vai falar agora. O cavalo já é um movimento um pouco mais complexo. Ele também pode tomar qualquer direção, então ele anda uma para frente, aí eu tenho que fazer uma diagonal para frente, certo? Então sempre quando ele está numa casa clara, ele vai terminar seu movimento numa casa escura. Se ele estiver numa casa escura, ele vai terminar seu movimento numa casa clara. Então se eu fiz o primeiro movimento reto para frente, eu tenho que fazer uma diagonal para frente, pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Então ele anda 2 passos. Isso, ele vai andar 2 casas, uma reta e uma diagonal. E a reta que determina a diagonal dele. Então se eu vier para a esquerda, eu tenho que fazer uma diagonal para a esquerda, ou para cá ou para cá. Se eu vier para trás, tem que fazer uma diagonal para cá ou para cá. Se eu for para a direita, diagonal para cá ou diagonal para cá. O que não pode acontecer, acontece muito com os alunos menores, né? Eles fazem uma reta
para frente e querem fazer uma diagonal para trás. Acabou parando ao lado. Não, esse não é um movimento permitido, né, para o cavalo. Então, se eu vier para cá, eu tenho que vir para cá ou para cá. E nesse caso, o que aconteceria? Essa peça eles eliminariam? Se fizer um movimento errado, não, simplesmente retorna a jogada e joga novamente. Aí, numa competição, tem as punições. Se eu jogar, tipo, 2 vezes de forma ilegal, aí perde a partida. Mas quando você está jogando amistosamente, você vai pedir pro seu amigo voltar e jogar novamente. Quantas vezes ele fizer isso, o jogo continua, né? Não tem por que ganhar de um amigo por ele ter jogado errado. Agora, numa competição, aí já envolve outros fatores. A torre, ela vai movimentar nas retas, tanto para frente quanto para trás, esquerda ou direita, quantas casas quiser, e lembrando que eu não posso saltar uma peça, só vou até lá. E o movimento de tomada dela é a mesma coisa, no seu movimento final, ela toma o lugar da peça, certo? A dama, ela vai mover como se fosse o movimento do bispo e ao mesmo tempo ela tem a capacidade de mover igual uma torre, ou seja, ela vai para todas as direções. Por isso ela é a peça mais poderosa do jogo. Mais que o rei? Em questão de poder de ataque, sim. O rei tem a sua maior importância porque se ele for tomado, ele não pode ser tomado. Os 2 reis sempre terminam o jogo no tabuleiro. Mas se ele for, vamos supor, encurralado, ou seja, se ele tomou um cheque e não tem como sair do cheque, aí é o cheque mate, aí o jogo acaba. Então, pela sua dada importância ao jogo, né? Se ele tomar o checkmate, perde o jogo, então ele é mais importante que a dama nesse sentido. Mas em questão de poder de ataque, como ela consegue se movimentar em todas as direções, quantas casas forem possíveis, ela é a peça mais poderosa do jogo. O rei, ele vai andar uma casa somente para qualquer direção, certo? Então o rei, ele só vai ser usado assim para o ataque se o tabuleiro já tiver com poucas peças e ele tiver que dar o apoio. Enquanto o tabuleiro tem bastante peças, ele vai ficar ali na defesa, né? Ele tem que ser defendido, no caso, certo? Então esses foram os movimentos. Pessoal, eu vou me atrever a jogar uma partida com o professor. Vamos ver? Vamos jogar? Essa é a posição inicial das peças e onde aí você mexe aquele peãozinho que libera aquele bispo aí. Ai, essa não pode. Ah, sim. Ó, eu acho que já deu, né? Mate, ganhei. E aí, Gabi, aprendeu? Então, aprendi, mas ainda tô tendo as minhas dificuldades. Preciso treinar um pouco mais em casa. Então tá, ó, gente, vamos treinando, porque eu também preciso entender um pouquinho mais, aprender um pouco mais de estratégias. Mas quem sabe a gente volta a falar de xadrez aí em um outro programa e volta mais craque, não é? Bom, pessoal, o Vivo Esporte vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais modalidades, então esperamos vocês. Até lá!